Que a graça do nosso bom Senhor Jesus se multiplique sobre a nossa amada Primeira Igreja Batista de Lisboa. Saudamos também os visitantes que estão conosco. Nas exposições bíblicas que tenho tido o privilégio de oferecer deste púlpito, temos considerado Salmos. E hoje vamos considerar o Salmo 139. Salmo 139, cuja leitura pode ser realizada à página 626 da Bíblia à vossa frente. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são, para ti, a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós vivemos numa época paradoxal. Nunca o ser humano esteve tão exposto. Câmaras, redes sociais, algoritmos, vigilância digital, rastros eletrônicos, análise de dados, monitoração constante. E ao mesmo tempo, talvez nunca tenha vivido tão escondido interiormente. As pessoas aprendem
a construir versões públicas de si mesmas, administrar aparências, esconder fragilidades, controlar percepções, editar a própria imagem diante dos outros. Vivemos dias de hiperexposição pública e profundo ocultamento interior. Mas o Salmo 139 desloca completamente o centro da questão. Davi não está preocupado primariamente como ser visto pelos homens. Ele está esmagadoramente consciente de outra realidade. Toda a sua vida está continuamente diante de Deus. E o Salmo não começa com o homem procurando Deus. Começa com Deus a sondar o homem. Senhor, tu me sondaste e me conheces. E o mais impressionante é que o Salmo não termina em fuga, mas em oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Aliás, é este o movimento do Salmo que passaremos a ver, da exposição inevitável a uma entrega voluntária. Vou dividir esse Salmo aqui em 4 partes. Primeiro, uma vida completamente conhecida por Deus. Segundo, uma vida continuamente cercada pela presença de Deus. Terceiro, uma vida formada e sustentada por Deus. 4, uma vida examinada e guiada por Deus. E a parte final da nossa palavra, procuraremos responder a seguinte pergunta, uma questão crucial. Como vivemos quando esquecemos que toda a nossa vida está diante de Deus? Vejam, irmãos, em primeiro lugar, uma vida completamente conhecida por Deus, que é o que temos aí dos versos de 1 a 6. O Salmo inicia não com o homem procurando Deus, mas com Deus sondando o homem. Ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. O verbo aqui, para sondar, transmite a ideia de investigar profundamente, perscrutar cuidadosamente, examinar até o fundo. Não se trata de uma observação superficial. Davi afirma que sua vida inteira está aberta diante de Deus, que o conhecimento divino alcança os seus movimentos mais comuns, o meu assentar e o meu levantar, os seus pensamentos mais íntimos. De longe entendes o meu pensamento. As palavras antes mesmo delas serem pronunciadas, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O verbo conhecer aqui é muito extraordinário, porque na língua original não indica mera informação intelectual, é conhecimento pessoal, relacional, penetrante, imediato, ou seja, Deus conhece o homem mais profundamente do que o próprio homem conhece a si mesmo. Agostinho percebeu algo profundamente verdadeiro aqui, a saber, o ser humano pode esconder-se dos outros, o ser humano pode parcialmente esconder-se de si mesmo, mas nunca de Deus. O Salmo, então, destrói toda a ilusão de anonimato espiritual. E Davi prossegue:
Tu me cercaste em volta, verso 5, e puseste sobre mim a tua mão. E a imagem é simultaneamente solene e consoladora. Porque o homem vive completamente envolvido pela presença de Deus. Spurgeon observava que o mesmo cerco que aterroriza o homem rebelde consola o crente. Para o ímpio, como veremos mais a parte final deste salmo, a presença divina é ameaça. Para o Filho de Deus, a presença divina é segurança. E o resultado dessa contemplação não é arrogância intelectual, é um assombro reverente. Ele diz, verso 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. O homem moderno imagina frequentemente que liberdade significa ocultamento absoluto, autonomia interior, privacidade moral, uma autodefinição completa. Mas este Salmo 139 afirma que a condição humana é outra. Toda a vida está continuamente diante de Deus. Agora veja em segundo lugar, uma vida continuamente cercada pela presença de Deus, nos versos de 7 a 12. Depois da onisciência, Davi contempla a onipresença divina. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? As perguntas são retóricas, porque a resposta implícita é: não existe fuga. O salmista então percorre os extremos da sua existência. Ele diz, se eu for ao céu, ou seja, a parte mais alta, se eu descer ao Sheol, ou seja, a sepultura, ou debaixo, sob o solo, a parte mais profunda, se eu visitar as asas da alva, lá no levante, quando o sol irrompe rapidamente, trazendo a sua luz, ou se eu for lá às extremidades do mar, porque um israelita, a aurora nasce a leste e o mar Mediterrâneo está a oeste, alto, baixo, leste, oeste, ele não pode fugir da presença de Deus, nem as trevas podem escondê-lo. A linguagem é poética, mas o ensino é profundamente concreto. Não existe lugar fora da presença. Se eu for às asas da alva, que evoca a velocidade da luz ao amanhecer, atravessar ali o horizonte, mesmo ali, Deus, nesse movimento rápido, fugaz, Deus está presente. E o mais importante é que essa presença não é apenas observadora. O verso 10 diz, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. A presença divina, então, é também direção, é sustento, é cuidado providencial. João Calvino enfatiza esse ponto muito fortemente quando ele diz que o Salmo não ensina mera presença passiva de Deus no universo, mas governo providencial ativo. Até as trevas, aparece no texto, nem ainda as trevas me escondem de ti. Nós sabemos o que as trevas geralmente representam: sofrimento, confusão, pecado, medo, ocultamento. Mas Deus vê claramente aquilo que o homem tenta esconder. E ao mesmo tempo o texto consola,
porque nem mesmo as noites mais profundas colocam o crente fora do alcance do nosso Senhor. Sim, nós vivemos numa época marcada por deslocamento, por ansiedade, por solidão, por fragmentação emocional. Mas o Salmo 139 responde: não existe exílio fora da presença de Deus. Agora vejam os versos de 13 a 18, uma vida formada e sustentada por Deus. Porque agora o Salmo desce ainda mais profundamente da existência presente para a origem da própria vida. Verso 13: possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. É como se Deus tomasse o início da vida a formar ali as entranhas, os rins, o início da própria existência. O Senhor, diz aqui o verbo entretecer, a ideia de tecer cuidadosamente como uma obra artesanal. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Ou seja, o ser humano aqui, observem, não é apresentado como um acidente cósmico, não é apresentado como um produto impessoal, como uma realidade autônoma. A vida humana é obra intencional, inteligente, pessoal do Criador. E Davi prossegue no verso 14: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Observem aqui que terrível e maravilhoso não comunica algo negativo, mas reverência assombrosa diante da complexidade, da majestade da criação divina. Aliás, a própria corporeidade humana testemunha a sabedoria do Criador. Verso 16 é extraordinário, ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Expressão aqui que se refere à substância ainda não formada, o embrião ainda em desenvolvimento. Antes mesmo da formação completa, antes mesmo do design do corpo humano haver assumido a sua aparência, a sua silhueta, Deus já vê, Deus conhece, Deus ordena. Aqui o Salmo confronta profundamente o materialismo moderno, a banalização da vida, esse utilitarismo contemporâneo, porque a dignidade humana, meus amados irmãos, não nasce da produtividade, não nasce da autonomia, não nasce da eficiência, não nasce da aceitação ou reconhecimento social. A dignidade do homem nasce do fato de que o homem é criatura formado pelas mãos de Deus. E Davi contempla isto aqui com as seguintes palavras: quão preciosos, verso 17, me são, ó Deus, os teus pensamentos. O homem que reconhece a providência divina aprende a descansar, não em si mesmo, mas na sabedoria de Deus. E agora vejam os versos 19 a 24, em quarto lugar, uma vida examinada e guiada por Deus. Porque agora esses textos nos mostram que contemplar a Deus nunca produz uma neutralidade moral, porque o salmista rejeita aquilo que se levanta contra o Senhor. Ele diz no verso 21, não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem.
Preciso chamar a tua atenção aqui para o fato de que o foco principal aqui do salmista não é uma animosidade, uma vingança pessoal, mas é o zelo pela honra divina. Spurgeon e Calvino insistem corretamente que Davi aqui não celebra o ódio pecaminoso, mas ele chama a atenção para a rebelião contra Deus. O ponto dele é, ele está, de fato, muito incomodado com aqueles que se rebelam, que desprezam a Deus. E aí o Salmo atinge o seu clímax, nos versos 23, em que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O verbo inicial retorna. O salmo começou, tu me sondaste, e agora termina, sonda-me. Isso é decisivo, porque no início o exame divino é algo inevitável, uma realidade inevitável, mas no final torna-se uma oração voluntária. E aqui está a marca da verdadeira piedade. O homem regenerado não deseja esconder-se da luz divina. O homem regenerado deseja ser purificado por ela. Por isso o verbo está aqui, prova-me, que era um verbo usado para o refinamento de metais preciosos. Ou seja, Davi pede exame, Davi pede purificação, pede refinamento espiritual e termina, e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno não é apenas de uma duração infinita, é o caminho da verdade, é o caminho da aliança, é o caminho da comunhão com Deus, é o caminho da vida conduzida pelo Senhor. Ou seja, o Salmo termina não apenas com exposição, mas com entrega. A vida vivida diante de Deus torna-se uma vida conhecida, uma vida cercada, uma vida formada, uma vida guiada pelo Senhor. Isso nos traz aquela pergunta que apresentei aos irmãos de início. Como se Deus não visse, como se Deus não estivesse presente, como se a vida fosse autônoma e como se pudéssemos esconder o nosso coração diante do Senhor. A grande pergunta é: como vivemos quando esquecemos que toda a nossa vida está diante de Deus? Como é que nós vivemos quando negligenciamos esses fatos? Quando nos esquecemos de que toda a nossa vida está diante de Deus? Em primeiro lugar, nós vivemos uma espiritualidade exterior, mas não verdadeira. Quando nós perdemos a consciência da presença de Deus, nós começamos a preocupar-nos mais com a aparência, com a reputação, com o desempenho, com a imagem pública, com a validação humana. Os irmãos estão lembrados que essa fora uma ênfase muito forte no ministério de Jesus Cristo. Como ele denunciava a hipocrisia dos líderes religiosos, aliás, a palavra que ele usava, a palavra que descrevia hipócrita, o artista grego, aquele artista que no teatro de Sófocles usava a máscara, e o melhor ator era aquele que cria no personagem. E Jesus então denuncia ali, o Senhor Jesus Cristo, aquela espiritualidade que não tomava em conta que o Senhor examina o íntimo, que o Senhor conhece os corações. Mas o Salmo 139 destrói toda a superficialidade religiosa. Verso 4 ele diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor,
tudo conheces. Deus não vê apenas comportamentos, liturgias, discursos, ministérios. Ele vê motivações, intenções, desejos, pensamentos, pecados escondidos, idolatrias silenciosas. Por isso, uma das grandes tragédias da vida espiritual é acostumar-se a parecer piedoso sem cultivar verdadeira comunhão com Deus. Não é verdade, irmãos, que é possível frequentar uma igreja, servir, ensinar, cantar, liderar e ainda assim viver funcionalmente distante do Senhor? Calvino observa que o Salmo foi dado precisamente para destruir, diz ele, a hipocrisia religiosa, porque a consciência da presença divina chama-nos de volta à sinceridade, à verdade interior, ao arrependimento real, à integridade diante de Deus. Em segundo lugar, se nós negligenciamos que toda a nossa vida está diante do Senhor, nós vivemos a tentar esconder o coração em vez de entregá-lo a Deus. Desde Gênesis 3, que o homem tenta esconder-se. Esconde a culpa, esconde o medo, esconde a vergonha. O ser humano esconde desejos, fracassos, a incredulidade. Mas Davi pergunta: para onde me irei do teu espírito? Para onde? E a resposta do Salmo é: não existe fuga. O problema que frequentemente é que nós tentamos esconder-nos atrás do ativismo, atrás da distração, atrás da produtividade, atrás do entretenimento, atrás da religiosidade ou até do silêncio emocional. Jesus Cristo conhecia o coração de Maria em Betânia e também o coração de sua irmã Lázaro, de sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. Ele também conhecia o coração de Judas Iscariotes, que disse: para que esse desperdício? Por que não se vendeu esse unguento, esse perfume, por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela era depositado, o que nela se lançava. O Senhor Jesus conhece os corações. E a modernidade hiperconectada criou pessoas expostas publicamente e escondidas interiormente. Mas Deus continua a ser, Deus continua a ver as trevas, os pensamentos, as feridas, os pecados, os medos mais profundos. E paradoxalmente isso não deveria apenas assustar-nos, deveria também consolar-nos. Porque o Deus que vê plenamente é também o Deus que sustenta. A tua destra, o verso 10 diz, a tua destra me susterá. O Evangelho não chama o homem a esconder-se melhor, chama-o a sair da ocultação. E como diz o apóstolo João, a caminhar na luz. Em terceiro lugar, se nós ignorarmos que toda a nossa vida se passa diante de Deus, nós vivemos como donos da vida e não como criaturas formadas por Deus.
Quando nós esquecemos que vivemos diante de Deus, podemos começar a tratar a vida como se fosse uma propriedade privada, absoluta, como um projeto autônomo, como uma realidade autocentrada. Mas o Salmo nos leva de volta ao ventre. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Davi reconhece origem, formação, corpo, dias, a existência inteira, como obra das mãos de Deus. Os meus 365 dias do ano, as minhas 24 horas do dia, os meus 7 dias da semana, o Senhor os tem em pleno controle, conhecimento. O Senhor está perto. E o homem moderno frequentemente vive sem reverência, sem dependência, sem consciência de criatura. Tentamos controlar a identidade, o futuro, o sentido, o valor, o destino. Mas o Salmo nos lembra, não somos autoformados. Não somos formados por uma conjunção de fatores aleatórios, como quem joga dados. Fomos criados, sustentados e continuamente preservados por Deus. A verdadeira humildade, então, nasce quando nós reconhecemos que a vida não começou em nós, nem se sustenta por nós. Em quarto lugar, se nós vivermos sem considerarmos que a nossa vida inteira se passa diante de Deus, podemos viver sem exame espiritual verdadeiro. E nesta manhã que vamos participar da Ceia do Senhor, isso é particularmente muito significativo. Porque o Salmo termina com uma oração impressionante. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, verso 23. E nós sabemos, irmãos, que o homem natural, ele teme a presença divina. O homem regenerado, ele aprende a desejá-la. O homem regenerado é atraído pela presença de Deus, assim como os insetos são atraídos pela luz. Quando nós esquecemos que estamos diante de Deus, nós perdemos a prática do autoexame espiritual, então começamos a justificar pecados, a relativizar idolatrias, a endurecer o coração, a racionalizar atitudes, a viver sem arrependimento profundo. O texto que foi lido no início desse culto nos lembra que Jesus Cristo foi à casa do Simão fariseu, o fariseu chamado Simão, que ofereceu um banquete, aí chamou o Senhor Jesus Cristo. Veio uma pecadora, colocou-se aos pés de Cristo, derramou ali um unguento, enxugou os pés com os seus cabelos. E veio a Simão um pensamento: se este fora de fato profeta, saberia quem é esta, porque é pecadora. E Jesus ouviu e respondeu o pensamento de Simão. Ouviu e respondeu. Porque ele conhecia o coração de Simão, que o hospedava. E também conhecia o coração daquela mulher que estava aos seus pés.
Spurgeon observa que o Salmo começa com uma realidade inevitável, Deus sonda, mas termina com uma entrega voluntária, sonda-me. Isso é maturidade espiritual. O crente cresce quando deixa de tentar administrar a própria imagem diante de Deus e passa a desejar sinceramente purificação, refinamento, direção, transformação. Em quinto e último lugar, quando nós deixamos de atentar, de considerar o fato de que a nossa vida se passa inteiramente diante de Deus, nós vivemos sem consciência do caminho eterno, porque o Salmo termina no verso 24 a dizer: guia-me pelo caminho eterno. Quando esquecemos que vivemos diante de Deus, nós reduzimos a vida, meus amados irmãos, ao imediato, ao funcional, ao temporal, ao terreno. Perdemos a ideia do caminho. Vivemos apenas para hoje, apenas para o desempenho, apenas para a sobrevivência, apenas para a satisfação momentânea. Mas Davi termina olhando para o caminho, para o percurso, para a direção, para a eternidade, para a comunhão com Deus, para a perseverança espiritual. A vida diante de Deus não é apenas vida observada, é também vida conduzida. E aqui o Salmo aponta profundamente para Cristo, porque somente em Cristo deixamos de fugir da presença divina. Somente em Cristo somos reconciliados com Deus. Somente em Cristo caminhamos na luz. Somente em Cristo somos conduzidos pelo caminho eterno. Aliás, é Ele o próprio caminho eterno. É Ele. Quando a mulher com fluxo hemorrágico, por 12 anos sangrando, veio por trás, furtivamente, tocou a orla dos vestidos de Jesus. Ele sabia que alguém o havia tocado e disse: de mim saiu poder. Ele sabia. Em Cristo nós temos essa confluência de poder e caminho eterno. O Deus diante de quem toda a vida é vivida tornou-se Cristo. Jesus Cristo. O Deus que recebe, transforma e guia o seu povo. Porque de ti, Belém, nascerá aquele que há de guiar, o guia, que há de apacentar o meu povo, de Israel, o guia, o Senhor. Eu trago essa palavra a um termo final. Há algo profundamente revelador neste salmo, porque ele não termina em medo, nem em fuga, nem em desespero, nem em ocultamento. Termina em oração. O homem que começou assombrado pela realidade que Deus o conhece completamente, Deus o cerca completamente, termina a pedir: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Isso é extraordinário. Porque o grande movimento do Salmo é esse, como disse lá no início, dessa exposição inevitável para uma entrega voluntária. No início, Davi descobre que não pode esconder-se de Deus. E no final, ele já não quer esconder-se. E talvez seja esta uma das maiores crises da nossa época. Vivemos num mundo de exposição pública, de construção da imagem, de performances constantes, de ocultamento interior. As pessoas aprendem a editar versões de si mesmas,
a esconder fragilidades, a administrar aparências, a parecer fortes, a parecer espirituais, a parecer felizes. Mas o coração continua. O coração do mesmo filho de Adão e Eva continua cansado, fragmentado, ansioso, escondido. E este salmo nos chama de volta à verdade mais fundamental da existência. Toda a nossa vida está diante de Deus, não apenas os nossos preciosos domingos, não apenas em nossos preciosos cultos, não apenas em nossos dons ministeriais, não apenas em nossas palavras públicas, mas em nossos pensamentos, medos, motivações, trevas, lágrimas, pecados, desejos, feridas e caminhos interiores. E paradoxalmente esta realidade não conduz o crente ao desespero, conduz à graça, porque o Deus que tudo vê é também o Deus que sustenta, é o Deus que forma, é o Deus que guia, é o Senhor que recebe pecadores arrependidos. Este salmo que aponta para Cristo. Aliás, toda a Bíblia aponta para Cristo. Porque em Cristo, Deus, diante de quem toda a vida é vivida, tornou-se Emanuel, Deus conosco. O mesmo Cristo que conhece perfeitamente o homem é aquele, lembram-se, irmãos, que recebia pecadores e recebe pecadores e carrega culpas e traz à luz sem destruir e conduz o seu povo pelo caminho eterno. Por isso a resposta final do Salmo não é eu vou me esconder melhor, mas é guia-me, guia-me, ajuda-me, sustenta-me. Nesse dia de celebração da ceia do Senhor, que é tempo de exame, que é tempo de colocar-se diante de Deus. Talvez hoje haja entre nós pessoas cansadas de sustentar aparências, de esconder dores, de lutas silenciosas, vivendo longe de Deus, mesmo dentro de igrejas, sabe-se lá, ou tentar controlar sozinhas a própria vida. Mas o Salmo 139 nos chama a sair do ocultamento, a caminhar na luz, a abandonar a ilusão de autonomia, a viver conscientemente diante de Deus e abraçar a glória de Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a verdadeira segurança da alma, a verdadeira segurança da minha alma, da tua alma, das nossas almas, não está em conseguir esconder-se de Deus, até porque isso seria fútil, impossível, mas precisamente em pertencer, e pertencer com alegria, com deleite, ao Deus de quem jamais podemos nos afastar. Jamais. Que o Senhor conceda-nos esta graça. Falemos com Ele nesse instante mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque Tu és o Deus que conhece, vê, sustenta, forma, examina e guia o Teu povo. Nada da nossa vida está oculto diante de Ti. Tu conheces os nossos caminhos,
os nossos pensamentos, as nossas palavras, todas. E até aquilo que nem conseguimos expressar corretamente. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes tentamos viver como se estivéssemos longe da Tua presença, como se fora possível esconder o coração, como se a vida nos pertencesse, ou como se não precisássemos da Tua luz, da Tua direção. Livra-nos de uma superficialidade, do endurecimento espiritual, de máscaras. Concede-nos um coração sincero diante de Ti. Sonda-nos, Senhor. Revela aquilo que precisa ser abandonado. Purifica os nossos pensamentos. Corrige os nossos caminhos. Ensina-nos a viver na luz. E conduz-nos pelo caminho eterno. Obrigado porque em Cristo não apenas encontramos o Deus que nos conhece perfeitamente, mas também o Salvador, que nos recebe pela graça. Que Teu Espírito nos ensine a vivermos com sujeição, temor, reverência, humildade, dependência, esperança em Cristo Jesus, neste caminho eterno. Nós oramos em nome dEle. Amém.